Bom, vamos começar a nossa 10ª aula de educação financeira, tudo bem? Então vamos lá. Tá, então essa daqui é a nossa 10ª aula de educação financeira, tudo bem? Hoje é o dia 13/6/2020, tá? Vamos continuar falando de juros na aula de hoje, tá? Então vamos lá. Juro. Tá. Então o que acaba acontecendo? Como é que eu vou fazer o cálculo do juro? Então agora nós vamos nos preocupar como calcular o juro. Tudo bem? Bom, então a primeira coisa é assim, você precisa, ou você tem um capital, ou você está emprestando capital, da mesma forma como eu já expliquei na aula passada. Então, a pessoa tem um certo capital, tudo bem? Que eu vou indicar pela letra C. E ela vai emprestar para o banco ou vai pegar do banco esse capital. E por isso ela deve ser premiada através dos juros. E aí, no momento em que esse investimento é feito ou esse empréstimo é feito, deve-se definir a taxa de juros. Então nós temos aqui o C representa o capital, tudo bem? E o I vai representar a minha taxa. Então eu preciso definir qual é a taxa, tudo bem? E qual é o tempo, né, dessa taxa. Qual é o tempo? Se ela é ao dia, se ela é ao mês, se ela é ao ano, se ela é ao semestre, tudo bem? E aí, tendo definido isso, eu posso dizer que, por exemplo, os juros, na verdade, é uma parte. Os juros é uma parte do capital que você vai receber ou que você vai pagar, tá? Então, eu posso definir os juros como sendo capital vezes a minha taxa, tá? Então, eu posso definir os juros como sendo o capital vezes uma taxa. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, que nós temos duas pessoas, tá? Nós temos aqui duas pessoas, tá? Tudo bem? Tá. Esse daqui tem capital. Esse daqui não tem capital. Tudo bem? Esse daqui, ele quer comprar alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa, só que ele não tem dinheiro. Então, ele vai emprestar. Então, ele fez um empréstimo desse cara. Então, ele pegou o dinheiro dele. Pegou capital. Porque ele não tem, esse não tem, então ele pegou dinheiro desse. Só que o que eles... Aí houve o quê? Houve um contrato entre eles. Ora, nesse contrato, vamos chamar esse daqui de A, esse aqui de B. O indivíduo B, ele vai pegar, por exemplo, 5.000 reais emprestado. Tudo bem? Só que, então, isso daqui fica sendo o nosso capital, tá? Só que eles combinam que esse daqui vai devolver o dinheiro para ele depois de um ano. Então, eles estão combinando uma taxa anual. Então, eles estão combinando uma taxa anual, vamos imaginar, de 20%. 20% ao ano. Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui? Está havendo um acordo entre os dois. Esse tem capital, esse não tem. Esse está precisando de capital para fazer alguma coisa. Então, o que eles combinam? Que depois de um ano,
depois de um ano, o indivíduo B, ele tem que devolver o capital que ele pegou emprestado. Só que ele tem que pagar ainda juros para o nosso amigo aqui. Então, vamos calcular primeiro quanto de juros ele vai pagar. Então, primeiro, quanto de juros o B vai pagar para o A. Ora, o B vai pagar para o A, então vamos lá, vamos fazer aqui. Então, vamos fazer aqui, juros é igual a capital vezes a taxa. Então, eu posso dizer que os juros vai ser 5.000 vezes 20%, tudo bem? Então, na verdade, eu tenho que achar aqui 5.000 vezes 20, só vamos colocar aqui do lado. Eu sei que 20% é igual o quê? 20 sobre 100, tudo bem? Então, vai ficar 20 sobre 100. Então, os juros que ele vai pagar vai ser 5.000 vezes 20 dividido por 100. Aí eu corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. E aí eu volto para cá. Fica o que número? 50 vezes 20. Então, ele vai pagar uns juros de R$1.000, tá? Ele vai ter que pagar no final da história uns juros de R$1.000. Mas ele não vai ter que pagar somente os juros, tá? Ele vai ter que devolver o dinheiro que ele emprestou. Então, 2. Quanto o B deve devolver para o quanto B deve devolver para o A depois de um ano. Ora, então aí o que acaba acontecendo? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos dizer que ele vai ter que devolver o capital que ele pegou, que é os R$5.000, mais os juros, que é o prêmio, que é a bonificação pelo ato emprestado esse capital. Então, o capital mais os juros nós vamos chamar de montante. Tudo bem? E quanto vai ser o montante dessa transação financeira? O montante vai ser os 5.000 que ele pegou emprestado, mais 1.000, tá? Então, o montante vai ser da ordem de R$6.000, tá bom? Então, basicamente é isso, tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui nós temos o banco. Tudo bem? Aqui é o nosso banco, tá? E o banco tem capital, mas nós temos aqui também o Zezinho. Mas ele também tem capital. Tudo bem? E o que ele vai fazer? O banco criou um tipo de investimento em que se você deixar o seu dinheiro lá, o seu capital lá por um ano, o banco vai te pagar 10%. Então, vamos imaginar. Então, existe um tipo de investimento que o banco criou, em que se você deixar o seu dinheiro lá, seu capital lá por um ano, ele vai te pagar 10%, 15% sobre o valor que você deixou no banco. Então, o banco, o que ele fez? Ele criou um tipo de investimento que a gente vai chamar de investimento X, tá? Que depois
de um ano paga 15% sobre o valor investido. Então, o nosso amigo aqui, vamos chamar ele de Chiquinho. O Chiquinho, ele olha, bom, vamos imaginar que o Chiquinho, ele tem 20 mil reais guardado. Tudo bem? Aí ele vê a propaganda do banco dizendo que se você investir na aplicação X, você vai ter um retorno de 15% depois de um ano. E aí o Chiquinho resolve fazer essa aplicação financeira. Então, o Chiquinho, ele vai colocar nessa aplicação X, então aqui nós vamos ter a aplicação X, tudo bem? O Chiquinho, ele vai colocar um capital de 20 mil reais. Mas o Chiquinho sabe, ele fez um acordo com o banco, é firmado um contrato, um título, né? Em que o banco se compromete, depois de um ano, pagar 15% para ele. Então, o banco definiu uma taxa de 15% ao ano, tá bom? E aí, o que acaba acontecendo? O Chiquinho, ele quer saber quanto ele vai receber de juros e qual vai ser o capital dele final, ou seja, qual vai ser o montante. Então, o Chiquinho, o que o Chiquinho quer saber? O Chiquinho, ele quer saber quanto de juros ele vai receber e qual vai ser o capital final dele. Para descobrir essas coisas, nós vamos precisar fazer algumas continhas. Tudo bem? Então, eu sei que os juros vai ser o capital vezes a taxa e o montante é igual o capital mais o juros. Tudo bem? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta aqui do lado. Então, eu vou fazer juros. Então, eu vou fazer os juros, certo? Fazer os juros. Os juros vai ser 20 mil, que é o capital, vezes a taxa de 15%. Então, vamos achar a taxa primeiro. Eu sei que a minha taxa I é de 20%, mas nós sabemos que 20% é 20 sobre 100, que é igual a 0,2. Sabendo isso, eu posso achar que o meu juros é o capital vezes a taxa. Então, eu sei que o meu juros vai ser 20 mil vezes 20 sobre 100. Ora. Então, eu posso dizer que o meu juros vai ser 20 mil vezes 20. Não, a taxa não é de 20, a taxa é de 15. Espera aí que eu vou arrumar isso aqui. Vamos lá de novo. E não deu. Então, o que eu vou fazer? Pego a borracha, venho aqui, coloco cor preta, aumento o tamanho da minha borracha e venho aqui, né? Vamos lá. Volto para cá, né? Então, vamos lá. Qual é a taxa mesmo? Qual é a taxa? A taxa ela é de 15%. É uma taxa que o banco vai pagar pela aplicação financeira X de 15% ao ano para o capital que a pessoa colocar lá no banco. Então, isso é um investimento para o nosso amigo Chiquinho. Então, o que é 15% mesmo? Eu sei que 15% é igual a 15 sobre 100, que é igual a 0,15. Então, o nosso juros vai ser o capital, que é de 20 mil, vezes o 15 sobre 100. Isso daqui vai me dar 20 mil vezes 15 dividido por 100. Eu posso cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E aí nós vamos ter que número? 200 vezes 15. Eu sei que 2 vezes 15 é 30, mais 2 zeros. Então, em um ano, ele vai aumentar o capital dele em 3 mil reais. Então, ele conseguiu um juros de 3 mil reais.
Imagina o seguinte, a pessoa ela tem 20 mil reais. Se ela deixar o dinheiro dela em casa, sem fazer nada, ela no final do ano vai continuar tendo 20 mil reais e ainda vai ter uma outra coisa que eu vou explicar numa outra aula, que é a inflação. Então, na verdade, ela não vai ter ganho nada se ela deixar o dinheiro dela em casa e ainda vai perder, porque tem esse negócio de inflação. Tudo bem? Mas se ele aplicar o dinheiro, ele tinha esses 20 mil reais, e quanto é que ele vai ter no final? Para saber quanto ele vai ter no final, vai ser o montante, que é os juros. Na verdade, o montante vai ser o capital mais os juros. Então, eu sei que o montante vai ser 20 mil mais 3 mil. No final da história, ele vai ter o valor de 23 mil reais. Tá bom? Para a gente saber, na verdade, quanto que realmente ele ganhou nessa aplicação financeira, nós teríamos que descontar os juros, na verdade, a inflação do período, mas isso aí a gente vai ver numa próxima aula. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Vamos lá? Então, basicamente é isso. Vamos ficando por aqui, tá? Então, fim da aula. E a gente continua numa próxima. Até mais.